O Flamengo estreia na Libertadores diante do Alcas e diante de um inimigo invisível. A altitude sempre incomodou muito o rubro-negro. Talvez você não tenha essa noção, que mesmo esse time de 2019 para cá sofre bastante nesse contexto. Como superar esses efeitos? Como vencer o Alcas na estreia da Libertadores? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então se inscreve no canal, deixa o teu like, vamos falar sobre tática sem tatiquês. Se você quer assistir esse jogo e todos os outros jogos do Flamengo na temporada, escutando os meus comentários, você pode se tornar membro do canal. Ao se tornar membro do canal, a partir de R$ 5 por mês, você tem acesso aos meus comentários ao vivo, meus comentários táticos ao vivo, pelo canal de Telegram. Então, clicando no link que está na descrição do vídeo e seguindo as instruções que estão nesse link, você se torna membro do canal e, em seguida, ganha acesso ao canal de Telegram, contribui com o meu trabalho para que eu tenha mais disponibilidade, mais tempo, mais recursos para poder desempenhar o meu trabalho independente a vocês. Então, quem tiver interesse, vai lá, vai ser muito bem-vindo, vai ter chat comigo, vai poder sugerir pauta, vai poder bater papo, vai poder ouvir meus comentários durante os jogos. Então é muito legal a interação que a gente ganha a partir da sua adesão, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, a gente tem que bater 50 mil até o fim do ano, meta é meta, a gente tem que cumprir. Vamos lá falar sobre o Flamengo, né? Como que o Flamengo pode fazer para estrear com vitória na altitude? Bom, primeiro vamos lembrar o histórico, tá? Desde 2019, o Flamengo jogou 6 vezes na altitude. Ou seja, esse time do Gabigol, né, a geração Gabigol, jogou 6 vezes na altitude com 3 vitórias e 3 derrotas. O empate contra o Del Valle em 2019 com o JJ. Não foi na altitude, tá? Então os jogos na altitude do Flamengo foram esses. O Flamengo fez 6 gols, tomou 10 gols. E um detalhe, no segundo tempo das partidas, o Flamengo, mesmo tendo vencido 3 das 6 partidas, por 4 vezes ele perdeu os segundos tempos. Teve um empate e só um jogo ele ganhou o segundo tempo, que foi justamente o primeiro com Abel Braga contra o San José, onde o Flamengo foi massacrado desde o primeiro minuto. O Diego Alves foi o grande cara do jogo e o Flamengo ganhou aquele jogo com o gol do Gabigol, né, no segundo tempo. Então, é importante a gente trazer esse contexto, mas esse não é o único contexto. Se a gente for falar em performance, a gente vai entender que desde 2019, somando os 6 jogos que o Flamengo fez em altitude, ele concedeu 33 chances de gol e criou 24, ou seja, 50% a mais ele concede do que cria quando está na altitude. Ele concedeu 48 escanteios e ele teve 17 a favor. E ele concedeu 113 finalizações e teve 49 a favor, tá? Então é normal na altitude, durante o jogo, talvez você, dependendo do contexto do jogo, você vai ver comentários na TV que vão falar sobre o Flamengo sofrer muita finalização, que é um absurdo e tudo mais. Gente, sempre foi assim. A altitude não interfere apenas na questão do ar no fato do jogador poder respirar, mas também a resistência do ar à força que a bola recebe do chute. Então, como ela quebra mais facilmente a resistência do ar, os chutes são mais fortes, eles descaem mais rápido, eles geram efeitos diferentes na bola que os goleiros normalmente não estão acostumados. E todos os times que têm altitude a seu favor se valem desses benefícios. Então, muita atenção. Provavelmente o Flamengo vai finalizar menos do que seu adversário, independente se ganhar ou se perder. E isso não terá sido à toa em todos os jogos, repetido, em todos os jogos que o Flamengo disputou na altitude,
ele finalizou menos do que o adversário. Um outro detalhe é para posse de bola. O Flamengo nunca teve mais posse de bola também do que o adversário nos jogos da altitude, sendo que a média é de 56% de posse de bola para o adversário. Todos esses indicadores, eles têm um primeiro tempo mais equilibrado e um segundo tempo de muita supremacia do adversário nesses indicadores de desempenho. Isso se dá, de novo, à questão da altitude, tá? Mas vamos falar do Alcas. Eu acho interessante eu falar isso antes do jogo. Não sabemos quanto será, mas é importante falar antes do jogo porque é um combate profilático à desinformação, tá? Talvez você nunca tenha tido acesso a esses dados e, ao ter acesso, eu confesso que fiquei bem surpreso. Bom, vamos falar do Alcas. O Alcas é o atual campeão do Equador, é o campeão invicto do Equador. O campeonato equatoriano teve no Alcas aí 4 empates e 6 derrotas, uma coisa assim. O técnico do Alcas, o César Farias, só perdeu 3 vezes no comando da equipe em 28 jogos, sendo só uma vez pelo campeonato. Eles perderam 4 titulares desde a última temporada. Então, tendo um início de temporada ruim, muito instável, mas só são 5 partidas oficiais no ano, tá? O destaque do time é o ala direito Perlaça. O Perlaça é quase um ponta, tá? Ele jogou na LDU, já jogou contra o Flamengo algumas vezes, tá? Então, o Perlaza ele é praticamente a principal válvula de escape do time, seja para contra-atacar, seja para atacar. Ele é um cara muito agudo pelo lado direito. Então, assim, vamos botar o Alcas no campinho. O Alcas joga, né, num 3-4-2-1, uma tática muito parecida com a tática do Flamengo, tá? Ofensivamente, a saída dele é a saída de 3 com o Quinones. O Quinones, muitas vezes, vai jogar essa bola longa ao Ordonez. Então, é muito importante que o Flamengo tenha pelo menos um zagueiro na sua linha que seja físico. Como todos os zagueiros do Flamengo são físicos e bons no duelo aéreo, então isso vai ser algo que com certeza vai aparecer. Não sabemos quantos zagueiros vão jogar, zagueiros de ofício, né? Mas o Ordonez ele vai ter várias oportunidades de disputas aéreas, ou ele ou o Cifuentes, caso o Ordonez não joga, eventualmente joga só um dos dois, tá? Vai ter vídeo de alguns detalhes do jogo. O Merria é um ala esquerdo destro, tá? E ele, diferente do Perlaça, que é um cara de profundidade, que ataca ao fundo e é a principal opção ofensiva pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Cifuentes geralmente carrega por dentro e quem abre é o Castilho, tá? Então, o Merria vai ser um cara que vai se tornando o meia do time conforme o time ataca. O Castilho vai se tornando ponta, meio que simétrico ao Perlaça, que é o ala direito. E aí acontecem muitas inversões do Merria ao Perlaça ou do Romero ao Perlaça, às vezes do Castilho ao Perlaça. O Perlaça tenta ser acionado o tempo inteiro. E é importante que o Flamengo esteja ou atacando as costas do Perlaça, a gente já vai falar sobre isso, e também sabendo fazer a cobertura nas costas do Ayrton Lucas, se é que o Ayrton Lucas é quem vai jogar de titular nesse jogo, que o Flamengo deve poupar alguns de seus jogadores, deve rodar bastante seu time. Defendendo em bloco alto, o Alcas ele faz como se fosse um 3, um 4-3-3, né? Então ele mantém uma linha de 4 formada para defender contra-ataque com o Merria e faz os 3 homens com Perlaça na linha de meio para marcação alta. Quando essa marcação baixa, se torna um 5-2-3, e aí fica bem exposto os lados do campo, os dois lados, e exige muitos saltos dessa linha de 5, que acaba tendo muitas vezes o mesmo defeito da linha de 5 do Flamengo, que é oferecer muito espaço na frente da área. A recomposição pelos lados nunca tem dobra, então os jogadores que marcam junto com os alas são, por um lado, é o Rezabala, um dos volantes, pelo outro é o Castilho, que acaba sendo uma espécie de ponta com bola, tá? Mas não é bem uma dobra. Um ponto interessante é mostrar que os contragolpes dos adversários eles são todos pelo lado esquerdo,
que é o lado direito de ataque, que é justamente o lado do Perlaça. O Perlaça deixa muito espaço às costas. Ele lembra um pouco até o Rodinei, para quem está com saudade. Tá? E acaba deixando muito espaço às costas e sendo um bom cara ofensivamente. Aqui eu vou colocar uns lances que eu acho que, além dessas costas do Perlaça, é um caminho aí das pedras para o Flamengo tentar vencer o jogo, que é o quê? O espaço deixado na frente da área. Reparem como são os 3 homens de frente, eles estão numa postura meio passiva, e os 2 homens de meio, os 2 volantes, tendo que subir o bloco, abrir o clarão na linha de meio e a linha de 5 não subiu o encaixe, né? Tá com muitas sobras e não subiu para a linha de meio. O que acontece? O meia recebe por dentro com muito espaço e aí gera indecisão aqui e entra o passe, né, para o centroavante completamente livre, uma marcação muito ruim, né, do Alcas nesse lance na frente da área. E o espaço na frente da área é uma constante, tá? Aqui, mais uma vez, ó, o bloco. Opa! Aqui, mais uma vez, o bloco meio espaçado, espaço na frente da área, finalização para ótima defesa desse goleiro. O goleiro que me chamou a atenção foi o goleiro reserva que jogou essa partida, fez ótimas defesas. E o goleiro titular, que é o que vai jogar, vi cometendo vários erros. Incrível isso. Aqui, mais uma vez, aqui o jogador vai sair da referência, não vai sofrer uma perseguição bem feita e vai conseguir finalizar. É uma marcação 100% zonal do Alcas, tá? Eles fazem algumas perseguições, sim, com os zagueiros, mas é uma marcação zonal, majoritariamente zonal, o que diz que assim, o time, se não tiver muito bem coordenado naquele momento, ele vai deixar espaço, vai ter gente livre o tempo todo. Tá? O Alcas não é um grande time, mas ele foi campeão de uma liga emergente, digamos, na América do Sul, uma liga de onde veio o Independente Del Valle, que venceu do Flamengo na Recopa, e especialmente a altitude é o grande fiel da balança nesse jogo. Caso esse jogo fosse no Maracanã, a probabilidade de goleada seria bastante elevada, e como o jogo é fora, é um jogo que não deixa de ser perigoso. Absolutamente tudo pode acontecer na partida, inclusive uma não vitória pode sim acontecer, embora o desnível das equipes seja enorme. Eu mostrei para vocês aí o histórico do Flamengo recente, já desse grande time do Flamengo em altitude, para vocês terem uma noção do impacto que isso gera. Eventualmente a gente lê opiniões como quer dizer que o time jogou bem o primeiro tempo na altitude, mas mal o segundo tempo. É o treinador que é ruim e não a altitude só teve no segundo tempo. Gente, o efeito é cumulativo. Eu lembro que a grande atuação que o Flamengo fez em altitude nos últimos anos, desde 2019, foi contra a LDU na vitória por 3-2 com o Rogério Ceni, quando o Flamengo fez um dos golaços desse ciclo, dessa geração, que foi o golaço do Bruno Henrique de fora da área, depois de uma linda tabela. O Flamengo faz um baile no primeiro tempo, uma das melhores atuações que ele teve nesse período, por 2-0. Depois, no segundo tempo, sofre o empate e vai fazer o gol da vitória no fim do segundo tempo. Acabou o jogo com fora Ceni, né, no Twitter e nas redes sociais. Eu acho que eu mostrei para vocês o histórico para tentar elucidar aí o porquê o rendimento cai em segundas etapas. Então, você já sabe o que esperar da partida. Deixa o teu like para as pessoas, para o vídeo aumentar de alcance, se inscreve no canal, vira membro do canal para escutar meus comentários táticos durante as partidas do Flamengo, já começando por essa. E é isso. Vou em frente e bom jogo para todos nós.